Bom dia, turminha. Vamos lá para a nossa próxima aula. Hoje, a nossa aula vai continuar a última aula. Lembra que na última aula nós assistimos um videozinho falando sobre os portugueses e os índios? Nós vamos continuar falando sobre isso. Na quarta-feira dessa semana, nós comemoramos o Dia do Descobrimento do Brasil. O Dia do Descobrimento do Brasil, tia Marcele? Sim! Por que nós comemoramos o Dia do Descobrimento do Brasil? No dia 22 de abril de 1500, foi o dia que os barquinhos portugueses chegaram até o Brasil. No belo mapa que a tia Marcele acabou de desenhar, que vocês já sabem como são os meus desenhos, eu tenho aqui ó, o Brasil, eu tenho aqui Portugal, tenho aqui a África, tenho aqui as Índias. Tudo isso aqui ó, vai fazer parte da nossa história. Presta atenção aí. Os portugueses viviam lá na Europa. E antigamente, nessa época, muito tempo atrás, os países que tinham muito dinheiro, que no caso Portugal fazia parte desses países, eles saíam pelo mundo, pelos mares do mundo afora, buscando novas terras, para que eles pudessem plantar, colher, pegar recurso, ouro, prata, ferro, madeira, tudo isso. Então eles saíam pelo mundo com seus barquinhos, procurando novas terras. Portugal não fazia diferente. Quando eles acharam a terra aqui do Brasil, eles estavam em 13 barcos, 13 caravelas. E quem comandava essa caravela é a pessoa que vocês já conhecem, que falou lá no outro vídeo, Pedro Álvares Cabral. Ele era o responsável por todos aqueles barquinhos. Então eles estavam aqui, ó, andando para chegar até as Índias, que ia ser o lugar onde eles iam vender coisas, comprar coisas e depois voltar para Portugal com tudo que eles conseguiram. Só que deu um problema. Eles se perderam lá com o vento, com as tempestades e eles ficaram perdidos aqui, ó, nesse espaço. E aqui nós temos o Brasil, que estava aqui, que era uma terra que até então nenhum outro grande país tinha parado aqui no Brasil. Eles passavam, mas eles ainda não tinham chegado até o Brasil ainda. E aconteceu que os portugueses se perderam por esse caminho aqui e Pedro Álvares Cabral com os seus marinheiros avistaram muitos montes, muitas montanhas. E aí alguém gritou: terra à vista, terra à vista. Significa o quê? Gente, encontramos um pedaço de terra. Não vamos ficar perdidos no mar. Para eles foi muito bom ter encontrado a terra. Eles estavam perdidos aqui em algum lugar que eles também não sabiam aonde era. E aí, quando eles chegaram aqui na costa, eles chegaram hoje, se fosse hoje, eles chegaram lá na Bahia, num lugar chamado Porto Seguro. Foi aonde eles chegaram aqui no Brasil na época. Então, no dia 22 de abril de 1500, foi o dia que os portugueses chegaram aqui no Brasil, lá na Bahia, em um lugar chamado Porto Seguro hoje. Antigamente não tinha nenhum desses nomes, tá? Eles só chegaram aqui no Brasil. Então os portugueses chegaram lá nas praias da Bahia e ficaram admirados, porque era um lugar muito lindo, era um lugar que tinha muitos animais, muitas árvores. E eles falaram: nossa, essa terra é muito boa. Só que já tinha gente morando aqui. Quem é que morava no Brasil antes dos portugueses chegarem? Grita pra mim aí. Se você gritou índio, você acertou. Os índios já moravam no Brasil. Então, no dia 22 de abril de 1500, há mais ou menos 520 anos atrás, os portugueses encontraram as terras do Brasil. E quando eles encontraram essas terras, eles e os índios começaram a se conhecer, a se entender, a se desentender. E a partir disso, o Brasil ele foi se tornando o Brasil que a gente conhece hoje. Agora, muita coisa aconteceu, muita história tem aí no meio desse caminho. Mas hoje a nossa aula é para lembrar que no dia 22 de abril de 1500, os portugueses eles chegaram ao Brasil. Eles descobriram as terras do Brasil. Agora vamos para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje
Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, numa nau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Então vamos lá, a nossa atividade vai ser a seguinte, vai ser um desenho, então vai ser super fácil. Vocês vão desenhar a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então como que vai ser esse desenho? Vocês precisam desenhar uma praia com muitos índios e do mar alguns barquinhos chegando nessa praia. Então a atividade de casa vai ser no caderno, vocês vão pegar o caderno que vocês levaram, vão escrever assim, ó, dia 22 de abril, descobrimento do Brasil. E vão fazer esse desenho na parte de baixo. Então, vocês vão escrever 22 de abril, descobrimento do Brasil. E vocês vão fazer o desenho dos índios na praia e dos portugueses chegando pelo mar. Essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado da atividade, espero que vocês tenham entendido. Tia Marcele precisa que assim que vocês terminarem o desenho, vocês tirem uma foto e mandem para ela lá pelo grupo, para que eu consiga ver que vocês fizeram. Tá legal? Um beijão. Amanhã, terça-feira, não tem vídeo porque é feriado, é dia de Tiradentes. E nós vamos falar dele mais pra frente. Então, um beijão para vocês e a gente se encontra na quarta-feira.